dois importantes educadores espíritas se destacam não apenas na história do espiritismo no Brasil, mas na história da educação espírita. E eles foram contemporâneos, viveram no mesmo período, mas não se conheceram e deixaram um legado fantástico para todos nós. Eles viveram entre o final do século XIX e o início do século XX. Um numa cidade interiorana do estado de Minas Gerais. O outro, ou melhor dizendo, a outra em São Paulo, capital. Estamos aqui nos referindo aos educadores espíritas Eurípides Barçanufo e Anália Franco. Ambos desencarnaram em 1918, 1919, por causa da crise, da pandemia, melhor dizendo, da epidemia da chamada gripe espanhola. Vamos conhecer um pouco dos dois, que você já está vendo aí na tela, os retratos, as datas. Vamos começar com Eurípides Barçanufo. Ele renasceu, viveu e veio a desencarnar na cidade de Sacramento, no estado de Minas Gerais. Ele nunca saiu de Sacramento. Fez os seus estudos ali mesmo e vai conhecer o espiritismo por causa da mediunidade, dos fenômenos mediúnicos que aconteciam com ele e que ele não conseguia ter respostas satisfatórias através do catolicismo, que, como bom mineiro interiorano, ele havia abraçado já desde criança. E ele então vai conhecer o espiritismo e encontra as respostas e abraça a doutrina espírita. Eurípides Barçanufo foi um autodidata. E, como autodidata, ele estudava tudo o que podia. Tudo o que chegava em Sacramento, ele se dedicava a estudar, a fazer correspondências, a conseguir os livros, os jornais, as revistas. E é assim que, ainda católico, ele começa a trabalhar no campo da educação, num colégio católico existente na cidade de Sacramento. Quando ele se torna espírita, ele se declara espírita, ele resolve dar continuidade ao seu trabalho educacional. E ele vai fundar em Sacramento o Colégio Allan Kardec, pioneirismo absoluto, e ainda mais no interior de Minas Gerais, um estado muito católico em que todas as cidades giram em torno da igreja na Praça Central. Claro que Eurípides Barçanufo teve diversos problemas, mas ele era considerado uma pessoa de caráter muito reto, muito ético, uma pessoa muito caridosa. E ele foi vencendo aos poucos e o Colégio Allan Kardec foi se engrandecendo. E é interessante notarmos que no Colégio Allan Kardec utilizava-se a metodologia pestalozziana de ensino, mas nunca se soube que Eurípides Barçanufo tivesse ouvido falar de Pestalozzi, esse grande educador suíço. Há uma informação de que ele tenha trabalhado com Pestalozzi lá no século XVIII, início do século XIX, como um outro personagem lá na Suíça. Marque esse nome, Eurípides Barçanufo. Conheça o Colégio Allan Kardec, que existe até hoje, lá na cidade de Sacramento. Mas temos a outra educadora, Anália Franco. Anália Franco renasceu na cidade de Resende, no estado do Rio de Janeiro, mas foi fazer a sua vida em São Paulo. Primeiramente no interior paulista e, na sequência, na capital. Em São Paulo, ela vai fundar a Associação Feminina Beneficente e Instrutiva. Essa associação manteve mais de 50 escolas
creches, escolas maternais, oficinas profissionalizantes, num trabalho exuberante. A Anália Franco estudou. A Anália Franco era formada como professora, né? Formada como normalista, como se chamava na época, e como professora, ela idealizou toda uma metodologia, criou uma revista que ficou famosa na época, A Voz Maternal. Ela lutou pela democracia, né, pelo movimento feminista, fez uma obra educacional gigantesca, coisa impressionante para uma mulher, e assistindo essa mulher trabalhar entre o final do século XIX e o início do século XX. Coisa impressionante. Ao contrário de Eurípides Barçanufo, que nunca escreveu nada, não nos deixou absolutamente nada escrito, a Anália escreveu muito, mas não escreveu livros. Ela escrevia na revista, que ela fundou pela Associação Feminina, e escrevia também para outros jornais e revistas e pequenos manuais e opúsculos, porque ela foi uma grande formadora de professoras, tanto para o ensino público como para o trabalho que ela exercia na Associação Feminina. E uma curiosidade, a Anália Franco parece, porque nada foi encontrado na sua biblioteca, nos seus guardados, parece que ela também nunca conheceu Pestalozzi. Mas toda a sua metodologia nas escolas maternais, nas escolas infantis, no liceu de formação para professoras, enfim, toda a sua metodologia tinha por base o pensamento de Pestalozzi. Mas o Espiritismo explica isso, porque nós sabemos que esses espíritos têm contato, podem ter vivido juntos e se preparam para cumprir a sua missão. Então, tal qual Eurípides Barçanufo, a Anália Franco também seguiu os passos desse grande educador da humanidade, que é Pestalozzi, que viveu de 1746 a 1827 e que nós precisamos conhecer, porque Allan Kardec, em criança, estudou com Pestalozzi no Instituto de Yverdon, lá na Suíça. Mas Anália Franco não conheceu Eurípides Barçanufo. E Eurípides Barçanufo não conheceu Anália Franco. Mas os dois revolucionaram a educação, baseando tanto o seu pensamento quanto a sua metodologia no Espiritismo. Dois missionários que vieram à Terra na mesma época. Um no interior de Minas Gerais, a outra na capital paulistana. E ambos deixaram um legado muito grande, muito importante, que nós, educadores espíritas, não podemos deixar de conhecer. A nossa gratidão a esses dois espíritos que continuam o seu trabalho na pátria espiritual, por tudo que fizeram e por tudo que deixaram para nós. E o nosso agradecimento a Deus por ter permitido que esses dois missionários estivessem conosco e trabalhassem a educação na visão do Espiritismo. Não deixe de conhecer Eurípides Barçanufo e Anália Franco.